Olá, bem-vindo novamente aqui ao canal, o nosso canal. Hoje vamos a mais uma aula aqui com o professor Luiz Carlos sobre as operações básicas a nível de sexto ano. Prosseguindo o que a gente viu semana passada, que foi as operações básicas relacionadas à adição e à subtração. Vamos fazer a correção da atividade 24 e seguir aqui na nossa aula 25 a partir de agora. Tá, a nossa apresentação da aula. Vamos direto para a atividade 24 para fazer a correção sobre adição e subtração de números decimais. Primeira questão: qual é o resultado da expressão numérica abaixo? Temos aqui dois valores de números decimais, onde a gente vai fazer a soma. Veja que nós temos aqui uma quantidade de casas decimais que são diferentes. O que é que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar a quantidade de casas decimais necessária. No caso aqui, 56,4. Vou colocar aqui de outra cor, só para vocês entenderem. Então aqui eu vou acrescentar um zero, só para ficar com a mesma quantidade de casas decimais. E a regra é aquela mesma que eu falei na aula da semana passada, aula 24. Vocês vão colocar vírgula abaixo de vírgula e fazer a soma normalmente aqui. Então, mais uma vez aqui, vamos mudar a cor para amarelo. Somando, 2 mais 0 é 2. 3 mais 4 é 7. 1 mais 6 é 7. E 4 mais 5, 9. Está aqui o resultado da nossa questão. 97,72. Alternativa correta, letra D. Questão 2. Prosseguindo aqui. Determine o valor da expressão do desenho abaixo. Aqui já está acrescentado o zero para ajudar. E a gente vai fazer esse cálculo. Para fazer esse cálculo, eu vou fazer aqui ao lado 1,265 somado com 0,33. Acrescentando o zero novamente aqui, vamos fazer essa soma e chegar ao resultado agora. 5 somado com 0 é 5. 6 somado com 3 é 9. 2 somado com 3 é 5. 1 mais 0 aqui é 1. Veja aqui que a vírgula está abaixo de vírgula. E chegamos ao resultado de 1,595 milésimos. Alternativa correta, letra A. Então essa foi a correção da atividade da semana passada. Vamos direto aqui para nossa aula de hoje. Multiplicação e divisão de números decimais. Um pouquinho mais complicado. Geralmente o pessoal tem mais dificuldade em divisão. A gente vai começar aqui pela multiplicação. Em seguida vamos fazer umas continhas aqui de divisão e ver alguns procedimentos que serão necessários para a gente resolver manualmente essas contas. Porque a gente sabe que qualquer que seja o concurso, o Enem ou qualquer outra forma de avaliação, até mesmo na nossa escola, nós não liberamos o uso de calculadoras ou qualquer outro objeto eletrônico para fazer cálculo. Como regra geral para a multiplicação de números decimais, temos: multiplique os números como se não houvessem vírgulas.
Isso aqui é uma dica importante para a gente poder resolver multiplicação. Determinada a multiplicação, conte o número de casas decimais das vírgulas dos fatores. Então, ver isso aqui na prática, como é que é feito esse cálculo. No resultado da multiplicação, posicione a vírgula decimal contando da direita para a esquerda o número de casas contado no item anterior. O que é que isso significa? Aqui não tem nenhum exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui para a gente entender. Digamos que eu tenho... vou fazer aqui um número 3,28 multiplicado por 1,5. Qual é o resultado dessa operação aqui? Então, para a gente fazer essa multiplicação, a gente seguindo aqui a primeira dica, multiplique como se não houvesse vírgulas. Você pode até colocar as vírgulas sem nenhum problema, mas você vai fazer a multiplicação como se não tivesse elas. Então, digamos que aqui fosse 328 multiplicado por 15. 5 vezes 8, 40. A 4. Importante você saber a tabuada para não estar enganchando aqui. 5 vezes 2, 10. E 4 ali, 14. A 1. 5 vezes 3 dá 15, mais 1, 16. A multiplicação por 1 é neutra, é só repetir o que está aqui em cima. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 3 é 3. Somando aqui eu vou ter 0. 4 com 8 aqui é 12. A 1. 1 mais 6 é 7. 7 mais 2 é 9. E 1 mais 3, 4. Fizemos a multiplicação como se não houvesse vírgula. E agora é só a gente contar da direita para a esquerda a quantidade de casas decimais que a gente vai acrescentar. Veja que aqui nós temos, no primeiro fator aqui da multiplicação, 2 casas decimais. Eu sempre faço os círculos, porque não tem como errar dessa forma. Então, aqui na primeira eu tenho 2 casas decimais, aqui eu tenho mais uma. Então, eu vou circular 3 vezes aqui. 1, 2 e 3. A vírgula vai ficar aqui. Sem nenhum problema. Fazendo dessa maneira, você vai acertar com certeza as questões de multiplicação. É importante, como eu já falei aqui, saber a tabuada. Parece brincadeira, mas a tabuada é muito importante em qualquer que seja as operações básicas que vocês vão trabalhar. Então nós temos aqui 4,920. Poderia ter omitir esse zero aqui e deixar apenas 4,92 centésimos. Mas por questão de precisão, pode deixar dessa forma aqui, que também está corretíssimo. Vamos seguir aqui. Já a divisão, quando você aprendeu sobre a divisão, você ficou sabendo, ele está com um erro ali de português, aqui é um E, né? Aqui é um Ezinho. Sabendo que existe divisões exatas e divisões não exatas. Isto é, há um resto na divisão. Por exemplo, 8 dividido por 2 é uma conta exata. A gente sabe que 8 dividido por 2 é 4. Já, se eu dividir 11 por 2, não será uma conta, digamos aí, com um resultado exato para um valor natural. Porque essa conta também ela é exata, né? Porque não tem resto. Se a gente prosseguir com a divisão nos números decimais,
chegaremos a um resultado exato. Mas existe uma forma de determinar essa divisão usando números decimais. Por exemplo, se você tem R$ 11, é possível dividir esse valor para 2 pessoas. Cada pessoa ficará com R$ 5,50. O R$ 1 que ficaria no resto foi dividido igualmente, sem que haja resto na divisão. Deixa eu fazer esse cálculo aqui para a gente entender, né? Eu deixei aqui uns espaços. Quando você divide 8 por 2, 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 8 4 vezes 2 é 8. Para 8, nada. Temos aqui o resto 0. Para esse caso aqui, 11 dividido por 2. Em 11 nós temos 2, 5 vezes completo. 5 vezes 2 é 10. Para 11 vai sobrar 1. Veja que aqui seria o nosso resto para o conjunto dos números naturais. Mas eu vou mudar aqui a cor para vocês entenderem como se segue esse procedimento. Deixa eu colocar outra cor aqui verde, não vai combinar de jeito nenhum aqui. Então, se eu acrescentar 0 aqui no resto, eu vou ter 10. Aí tenho que acrescentar uma vírgula aqui. E veja que agora eu tenho 10 dividido por 2. Novamente, nós temos uma divisão exata. 5. 5 vezes 2 é 10. Para 10, teremos aqui resto 0. E chegamos a um resultado exato, 5,5. É dessa forma. Quando o resto não dá para dividir mais, a gente vai acrescentar um 0, uma vírgula. Em outros casos, a gente pode acrescentar até 2 zeros para poder chegar a uma divisão. E existem as divisões que não são exatas também. Dá uma dízima periódica, que essas casas decimais aí vão ser infinitas. Tá ok? Prosseguindo aqui. Complicando mais um pouco o cenário, vamos dividir 225 por 50. 225 dividido por 50. Aqui nós sabemos que 50 em 225 nós temos 50, 100, 150, 200. Temos 4 vezes o valor 50 completo. 4 vezes 50 dá 200. 225 menos 200, o resultado aqui é 25. Novamente aqui, veja que o resto é menor do que o que vai dividir. Então a gente vai fazer novamente aquele procedimento de acrescentar um 0 aqui e uma vírgula. Então temos aqui 250 dividido por 50. Aqui dá uma conta exata, porque dá 5. 5 vezes 50 dá 250. No caso aqui, o resultado será 0 e chegamos ao resultado final, 4,5. Então é dessa forma que a gente procede para esse caso. E quando tanto o dividendo quanto o divisor forem números decimais, seguimos a mesma regra, basta igualarmos o número de casas decimais e dividir os números sem levar em conta as casas decimais. Por exemplo, para dividir 31,775 por 15,5. Vamos fazer aqui esse cálculo. Novamente colocar aqui a cor amarela para destacar. 31,775 por
15,5. Então o primeiro passo aqui é eu acrescentar 0 aqui ao 15,5. Acrescentar aqui 0 e 0. Veja que aqui nós temos 3 casas decimais e aqui eu tenho 3 casas. Então essa vírgula vai ser deslocada para aqui, ó. Ficar aqui. 3 casas e vai ficar aqui também. 3 casas. Então, na verdade, nossa divisão aqui será essa que eu vou mostrar agora. 31.775 por 15.500. Dessa forma que a gente vai proceder. Então, esse aqui é um caso aqui um pouquinho complicado, mas que dá para fazer tranquilamente. Veja, tem que ter algumas noções, é claro, né? Porque 31.000 dividido por 15.000, veja aqui que dá em torno de 2. Você pegar 15.500, 15.000 vezes 2 dá 30.000. 500 vezes 2 dá 1.000. Então, aqui eu tenho um resultado 2. Isso você tem que fazer geralmente um rascunho e tentando chegar a um valor próximo. Eu estou fazendo aqui para adiantar. Então, 15.500 vezes 2 dá igual a 31.000. Esse é um caso bem difícil, né? Tem que ter uma certa agilidade. Então, 31.775 menos 31.000 vai sobrar 775. É isso? Esse é o nosso resto. Veja que agora, como a gente está trabalhando aqui com decimal, eu vou acrescentar 0 e veja que não será suficiente. Acrescentar 0 e a vírgula. E aqui eu tenho 7.750. Veja que não é ainda possível fazer a divisão, porque é menor do que 15.500. O que é que eu vou fazer? Acrescento 0 novamente aqui. Eu falei que pode acrescentar mais de um 0. Só que aqui eu não vou. Já acrescentei uma vírgula. Então tenho que acrescentar outro 0. Se fosse necessário, eu colocaria 0 novamente e outro 0 aqui. Mas veja que aqui nós já temos 77.500. Dá para dividir tranquilamente por 15.000. É bem provável aí que seja 5, né? Porque se você pegar, por exemplo, 15 vezes 5 dá 75. Então, bem próximo de 5 aí. Mas aí para aí a gente vai fazer uma multiplicação para verificar. Essas verificações são rotineiras para esses casos que são valores muito altos. Veja aqui. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5 é 25 a 2, 5 vezes 5 é 25 e 2, 27 a 2, 5 vezes 1 é 5, com 2 daqui, 7. Veja que deu exatamente o que a gente estava querendo. Então aqui, ó, vou acrescentar o 5, 5 vezes 15, 500 dá 77 e 500. Fazendo essa diferença aqui, você veja que vai dar tudo 0. Ou seja, a nossa conta deu exata. Nossa resposta aqui é 2,05. Essa é a nossa resposta. Então, a divisão, quanto mais se pratica a divisão, qualquer operação básica, resumindo, mais você vai ter facilidade com outras contas a fazer. Tudo isso depende da sua agilidade. Então, evite usar a calculadora. A calculadora você pode usar para uma verificação se está correto ou não, mas que não é aconselhável que você vá responder uma atividade e sempre usar a calculadora sem antes fazer esses cálculos aí, porque são regras que são bem sutis em relação à divisão e à multiplicação.
Multiplicação nem tanto, porque contar casa de decimais e circular é bem simples. Mas na divisão tem essa questão de acrescentar vírgula, acrescentar zero, e tem que ter a noção de tamanho para que você escolha o número correto para poder chegar no resultado. Então, era isso aí que a gente tinha para ver. Tá aí a nossa atividade de hoje. 2 probleminhas envolvendo números decimais. Vocês vão fazer. E qualquer coisa a gente tira dúvida na plataforma aí, na nossa sala virtual. Ok? Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que tenha sido aí proveitosa e tenha tirado muitas dúvidas em relação a esse conteúdo aí que não é fácil. Então, até a nossa próxima aula aqui com o professor Luiz Carlos.